Olá! Na aula de hoje, vamos fazer alguns trabalhos com vetores, em específico, trabalhar mais essa parte de soma de vetores. Vamos somar então esse vetor A com o vetor B, que está nessa direção aqui para cima, que resulta nesse vetor R. A ideia é que vamos unir as duas caudas do vetor A e B, colocar nesse ponto. A soma desses dois vetores pode ser determinada através da regra do paralelogramo, onde vamos pontilhar aqui um vetor paralelo ao vetor A, do outro lado aqui um paralelo ao vetor B, né? E unindo então a origem aqui do vetor A e B junto com essa região aqui, esse extremo da diagonal aqui pontilhada. Então temos esse vetor resultante na diagonal aqui desse paralelograma. Também tem outra regra de soma que podemos ilustrar aqui, que vamos chamar da regra da cauda-ponta, porque liga a ponta do vetor na cauda do sucessivo. Então, o nosso vetor A está aqui, vamos desenhar o vetor B a partir da extremidade, da seta do vetor A. O vetor resultante da soma corresponde, então, à cauda aqui do vetor A até a ponta do vetor B, que é o nosso vetor resultante R. Ambas as regras resultam no mesmo vetor soma. É um modo gráfico para poder visualizar esse vetor resultante. Porém, um modo fácil de fazer a conta é simplesmente decompor cada um dos nossos vetores em suas componentes, em cada uma das direções x e y. Temos as propriedades que eu mostrei no vídeo anterior, onde a soma desses dois vetores na mesma direção, ao longo de i, então temos ax na direção i mais bx na direção i, é igual à soma dos dois escalares aqui, dessas componentes que estão sendo indicadas, ax mais bx na direção i. Portanto, podemos escrever o vetor resultante como sendo a soma das componentes em cada uma dessas direções. Essa soma é bem conveniente de ser feita. No caso da subtração, podemos pensar e tentar visualizar como é que seria esse vetor. Se desenharmos o vetor B desta forma, o vetor com sentido contrário é o vetor menos B. Possui mesma magnitude, mesma direção, porém sentido oposto. Podemos escrever menos o vetor B. Então, se somarmos com esse vetor A mais o menos vetor B, o vetor com sentido contrário, é a mesma coisa que A menos o vetor B. Então, podemos tratar a subtração de vetores como sendo soma de vetores, só que em um deles com sentido invertido. Então, se a gente inverter o nosso vetor B para poder fazer A menos B, vamos ter que ligar, usando a regra da cauda-ponta, vamos ter a cauda do vetor A com a ponta do vetor A com a cauda do vetor B. E teremos, portanto, esse vetor R resultante como sendo A menos B. Igualmente, podemos fazer a regra do paralelograma. Então, temos o vetor A, o vetor menos B, unindo aqui as duas origens. E agora a gente vai desenhar o tracejado correspondente ao lado A, B, e desenhar aqui ao longo dessa diagonal o nosso vetor resultante. O próximo passo, então, agora seria a multiplicação de vetores que vamos ver no próximo vídeo. Até mais!